Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai faleceu e eu descobri que a vida não era fácil. Uma que para mim, ele era o meu herói, o meu amigo. Ele chegava do trabalho e ia direto para o quarto brincar com a gente, nos ajudar nos deveres de casa, diferente da minha mãe, que só sabia falar que ele precisava mudar, largar aquela vida. E o meu pai não dizia um A. Bom, pelo menos não na nossa frente. Eu nunca ouvi reclamar de absolutamente nada. E a notícia da morte do meu pai me deixou muito triste. E na minha ignorância infantil, eu cheguei a desejar que a mamãe tivesse ido ao invés do papai. Na cabeça eu seria mais feliz com o meu pai. E no velório dele, apareceu um homem que chorou muito e depois outra que começou a discutir com a minha mãe. E o meu tio teve que intervir e expulsar a mulher do local porque ela estava sendo inconveniente. E quando toda a bagunça acabou, eu comecei a prestar atenção nas atitudes da minha mãe. E percebi que ela não derrubou uma lágrima, pelo contrário, ela parecia até feliz. E eu não gostei da forma como ela se comportou. E eu até senti raiva porque eu queria que ela estivesse como eu e o meu irmão, tristes, inconformados. Mas não, ela parecia querer se livrar logo daquele momento. E eu guardei aquela cena na minha cabeça por bastante tempo. Depois do enterro, os familiares do meu pai e da minha mãe desejaram força para ela e diziam que a mamãe era uma super mulher por ter passado por tantas coisas, por ter sido leal aos votos matrimoniais. E eu achei aquela conversa uma bobagem e por isso me afastei. Para mim, o verdadeiro herói era o meu pai. Ele sim passou por muitas coisas, inclusive aturava as loucuras dela quando chegava do trabalho. Ninguém sabia, mas eu sabia quem era quem. Bom, em casa levamos um tempo para nos adaptarmos sem o papai. Mas aos poucos as coisas foram se ajeitando e um dia a minha mãe me chamou e disse que, por eu ser o mais velho, ela precisaria muito da minha ajuda e me deu algumas tarefas para fazer. E eu não gostei, pois eu não estava acostumado àquilo. E outra, o meu pai havia me dito que eu só teria que estudar e nada mais. E eu rebati, mas a mamãe tentou me convencer dizendo que em uma casa todos tinham obrigações e que sozinha não conseguiria dar conta. Então, eu disse na cara dela que era melhor ela ter morrido no lugar do meu pai, porque se ele estivesse com a gente, não nos obrigaria a fazer absolutamente nada. E a minha mãe, a dona Laura, respondeu que se soubesse que eu ficaria mais feliz com o meu pai vivo, ela teria pedido a Deus para ir no lugar dele, porque para ela nada era mais precioso do que a minha felicidade. E a mamãe encheu os olhos de lágrimas, mas não chorou. Ela se levantou e foi fazer os seus afazeres, enquanto eu fiquei sentado na cadeira com raiva dela e do Deus que ela servia. Sabe, uma das poucas conversas que os meus pais tinham e eu me lembro muito e que ficou marcada na minha memória foi quando a minha mãe começou a frequentar uma igreja e o meu pai cismou que ela estava perdendo o tempo dela,
adorando a um Deus que não existia e se recusava a acompanhá-la. Mas a mamãe afirmava que ela mesma tinha sido curada e se havia cura para ela, havia cura para ele também. Mas o meu pai zombava dela, dizendo que logo ela abandonaria Deus, só bastava ela repetir os exames, porque na verdade Deus não existia. Era uma invenção humana para aprisionar as pessoas. E eu comecei a pensar como meu pai. E quando a minha mãe ia para a igreja, eu logo gritava que não iria e preferia ficar em casa. E a minha mãe não insistia, mas o meu irmão Lucas, ela levava. Bom, os anos foram passando, mas eu não me tornei amigo da minha mãe. Eu mantinha distância, não gostava quando ela tentava conversar comigo e nem quando ela me agradecia por ajudá-la de alguma forma. E para não depender dela e não precisar pedir dinheiro para comprar algo que estava me faltando, eu arrumei um emprego como empacotador em um supermercado. E a minha mãe ficou muito feliz e tentou me abraçar. Mas eu disse que não precisava daquela emoção toda e que só era um emprego. Enfim, minha mãe tinha o hábito de fazer uma oração todas as noites depois que íamos dormir. E uma vez eu estava acordado e vi quando ela entrou no quarto. Orou pelo meu irmão e depois veio até mim. Ela se ajoelhou, me deu um beijo no rosto, segurou a minha mão e começou a falar com Deus, agradecendo por eu estar ali, sendo um bom rapaz, um filho maravilhoso, exatamente como ela sempre sonhou. E eu pensei que ela deveria estar mentindo, porque eu não era esse filho. Como eu poderia ser maravilhoso se nem assunto a gente tinha, se eu nunca conversava com ela e nem gostava de estar no mesmo ambiente que ela? Bem que o meu pai dizia, haviam feito lavagem cerebral na minha mãe. E mesmo eu sendo incrédulo, as palavras dela começaram a fazer efeito em mim. E sempre que eu ouvia a palavra mãe, ou alguém falava de mãe perto de mim, eu me lembrava da oração da minha mãe e de como ela me via como filho. E eu comecei a me sentir incomodado por ser tão frio e distante. E com dificuldade, eu fui tentando me aproximar. Sabe, eu sei que eu mesmo era quem causava o nosso afastamento por causa da minha resistência. Eu brigava com ela, dizia que ela queria ser a certinha, a dona da razão, mas ela tinha defeitos como todo mundo. Então não adiantava ela querer me dar sermões. E se caso eu precisasse de conselho, eu a procuraria. E um dia ela perguntou se eu ainda pensava como antigamente, se eu ainda achava que era melhor ela ter ido no lugar do meu pai. E eu, sem pestanejar, respondi que sim, que eu amava mais o meu pai. A minha mãe poderia ter se casado novamente, mas ela escolheu cuidar apenas de nós. E isso parecia incomodar algumas pessoas que sempre sugeriram que ela poderia encontrar alguém especial, alguém que a valorizasse. E eu achava aquilo um absurdo e pensava que se a minha mãe encontrasse alguém, eu sairia de casa, porque alguém mais especial que o meu pai, ela jamais encontraria. E nem de brincadeira eu aprovava aquela conversa e olha, fechava a cara na hora. O meu irmão mais novo acabou adoecendo e como eu e a mamãe trabalhávamos, a minha tia, irmã do meu pai, que estava separada e desempregada, veio ficar uns dias em casa para nos ajudar a cuidar dele. E as duas se davam super bem.
Conversavam animadamente, davam risadas, lembravam da juventude. Sabe, antes da mamãe se casar com o papai, ela e a tia Flávia eram muito amigas. Aproveitavam muito a vida juntas e eu só ouvia da sala o "lembra disso? Lembra daquilo? Lembra do fulano? Nossa, como ele carregava um bonde por você." E tinha horas que eu achava até engraçado o jeito que elas falavam. E para que a minha tia se sentisse mais confortável, eu a deixei dormir no quarto com o Lucas e fui dormir na sala. Peguei um colchão que estava sobrando e transformei a sala temporariamente no meu quarto. Assim, a minha tia não precisava dormir no sofá. Além do mais, ela estava fazendo uma boa ação. Uma noite, eu acordei com as duas conversando na cozinha e, de repente, elas começaram a falar baixinho, quase sussurrando. E eu fiquei intrigado e me aproximei para tentar ouvir o que elas estavam falando. E ouvi a minha tia pedir para minha mãe parar de chorar e que todo o sofrimento tinha ficado lá atrás e que agora ela só tinha motivos para agradecer e que o papai era terrível, um verdadeiro cafajeste. E não era porque ele estava morto que ela iria defendê-lo e nem fazê-lo de santo. Onde já se viu infectar a esposa e ainda a culpar de todas as desgraças que ele estava vivendo. Nossa, como assim? Eu fiquei chocado com a minha tia e quase entrei na cozinha para falar um monte de coisas para ela. Mas eu me controlei porque a minha mãe começou a falar sobre o assunto e para mim aquilo era tudo novo. E naquela noite eu descobri quem meu pai realmente era. Papai era muito ativo sexualmente, tendo parceiros de ambos os sexos, o que levou à sua infecção pelo vírus HIV. E infelizmente ele também transmitiu o vírus para a minha mãe, que ficou completamente destruída e só não deu fim à sua vida por amor a mim e ao meu irmão. E ela teve dias difíceis e encontrou conforto e consolo nos braços, como ela costumava dizer, de Jesus. E isso deixou o meu pai revoltado porque ele não acreditava em Deus e não queria largar a vida que levava. Olha, eu chorei. Eu chorei ao saber disso, porque a imagem que eu tinha do meu pai se desfez bem na minha frente e, sem querer, eu soltei um suspiro e a minha mãe provavelmente ouviu e apareceu e me viu chorando no chão. Carinhosamente, ela se abaixou, me abraçou e disse que estava tudo bem e tivemos uma conversa de mãe para filho. E ela me falou sobre uma verdade que eu não conhecia. Sabe, eu não deixei de amar o meu pai, mas depois do que eu descobri sobre ele, percebi que precisava reavaliar quem realmente merecia o meu respeito e a minha valorização. Então eu mudei o meu comportamento e percebi que nossa casa era o que era graças à minha mãe. Ela era a força, a vida, a alegria. E se ela não tinha tempo para nós, era porque tinha muitas coisas para fazer. E por isso eu comecei a ajudar para que ela, enfim, também tivesse tempo com a gente. A minha mãe não quis saber de se envolver novamente porque tinha medo de perder a paz que havia conquistado. No entanto, nos incentivou a nos casarmos e formarmos as nossas próprias famílias. Eu me casei em 2008 com a Lilian e o meu irmão em 2013. A mamãe faleceu em 2020, mas antes ela foi uma mãe incrível e uma avó
fantástica e deixou marcas nos nossos filhos que até hoje eles se lembram dela porque a minha mãe deixou valores e valores que a gente carrega com orgulho. Olha, demorou um tempo para eu perceber o quanto a minha mãe era forte, corajosa e valente. Mas finalmente eu entendi e hoje ensino os meus filhos a enxergarem sempre os dois lados da moeda, para não ficarem presos apenas a um lado e se decepcionarem depois.